Você já se perguntou o que acontece quando alguém é declarado morto, mas ainda está vivo? Quando a respiração enfraquece, os batimentos desaparecem e o corpo, aos olhos humanos, parece não reagir mais. Mas por dentro, a alma ainda está lutando. Essa é a história de uma jovem, cheia de vida, que em questão de horas passou da cama de um hospital para o fundo de um caixão, sem chance de defesa, sem despedidas, sem sequer saber que tinha sido enterrada viva, enquanto a família chorava do lado de fora, enlutados, inconsoláveis. Algo estranho começou a acontecer. Movimentos sutis, um dedo que se mexe, uma respiração abafada, um leve arranhar no forro do caixão. Mas quem acreditaria nisso? Não era um filme de terror, não era uma alucinação, era real. E quanto mais o tempo passava, mais o desespero crescia do lado de dentro, enquanto do lado de fora, ninguém parecia notar. Ou será que alguém notou e escolheu ignorar? Essa história vai mexer com você, vai te deixar em dúvida sobre o que é real e sobre o que pode estar sendo enterrado antes da hora. Se você tiver coragem, assista até o fim, porque o que aconteceu depois é ainda mais perturbador. O nome dela era Rosângela, uma jovem de 37 anos, cheia de vida, que de repente começou a sentir dores intensas no corpo, febre alta, vômitos, fraqueza e uma sensação estranha, como se o próprio corpo estivesse desligando. A família correu com ela para o hospital, mas ali as respostas foram vagas, os exames demoravam e os médicos pareciam não saber ao certo o que estavam enfrentando. Enquanto isso, o estado dela piorava. Em poucas horas, Rosângela parou de reagir. Os batimentos ficaram fracos, a pressão despencou e então, nada mais. Naquela noite, os médicos declararam: óbito confirmado. A causa: infecção generalizada. Mas havia muitas perguntas sem resposta e um detalhe que ninguém esquece: o corpo dela ainda estava quente. Mesmo assim, ela foi levada para o necrotério, sem autópsia, sem investigação, sem mais tempo. Rosângela foi considerada apenas mais uma vítima de um colapso fulminante. Mas o que ninguém sabia é que aquele corpo ainda abrigava vida e estava prestes a se mexer. O corpo de Rosângela foi liberado no mesmo dia, sem perícia, sem dúvida, sem tempo. A família, em choque, preparou o velório às pressas. Flores simples, um caixão branco e muita dor. Mas havia algo estranho no ar, e ninguém sabia explicar o que. Alguns parentes diziam que o corpo dela ainda parecia quente. Outros juravam que ela mexeu os dedos, bem de leve, como se fosse um espasmo. Mas os olhares médicos, frustrados, cansados, garantiram: é só reflexo post-mortem, nada mais. Mesmo assim, a mãe dela não conseguia se conformar. Dizia que sentia uma presença, que algo não estava certo, que a filha ainda estava ali, de alguma forma. O velório seguiu por algumas horas, e então o caixão foi lacrado, pregado com força, fechado, como se a história já tivesse terminado. Mas não tinha. A dor daquele enterro seria só o começo, porque nos dias seguintes, sons começaram a vir do cemitério. Lá dentro, o escuro era absoluto, o silêncio ensurdecedor, o ar rarefeito. Por alguns segundos, nada aconteceu. Só um leve tremor nos dedos, uma respiração fraca. E então, os olhos dela se abriram. Rosângela despertou, com o rosto pressionado, o peito apertado e uma sensação sufocante, como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Ela tentou se mexer, mas havia madeira por todos os lados. Tentou falar, mas não tinha força. A garganta estava seca, a voz abafada. Começou a tossir forte, e depois a bater, com os punhos,
com as unhas, com o que restava de energia. Ela não sabia onde estava, não sabia por que tudo era escuro, não entendia por que ninguém vinha ajudar. Sentia dor nos braços, nas costas, na cabeça e um gosto metálico na boca, talvez sangue. O som de seus próprios batimentos era ensurdecedor, o coração acelerado, como se quisesse escapar dali antes dela. Ela gritou, gritou de novo, mas lá fora, ninguém respondeu. A madeira do caixão ecoava com cada pancada, mas mesmo assim, nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum resgate. E então, veio o medo real, o medo de morrer. Dessa vez, de verdade. Rosângela percebeu que estava enterrada viva, que o tempo estava se esgotando e que a morte, a verdadeira morte, estava se aproximando um pouco mais a cada segundo. Mas ela ainda lutava, com unhas, com dentes, com a alma, porque mesmo no fundo do inferno, a vontade de viver ainda gritava mais alto. 11 dias. Foi esse o tempo que se passou desde o enterro. 11 dias de silêncio, de saudade, de luto. Mas então, algo aconteceu. Moradores próximos ao cemitério começaram a ouvir sons estranhos, batidas, gemidos, gritos abafados. No início, pensaram que era o vento. Depois, disseram que era coisa da imaginação. Até que os sons se repetiram, à mesma hora, no mesmo lugar. Foi aí que a família decidiu agir. Insistiram para que o túmulo fosse aberto. Foram até o cemitério e exigiram a reabertura do caixão. Quando os funcionários finalmente cederam, o que encontraram, ninguém estava preparado para ver. O corpo de Rosângela tinha mudado de posição. Os lençóis estavam rasgados, as unhas quebradas, as mãos ensanguentadas. O algodão que haviam colocado em suas narinas havia sido removido por ela. A tampa do caixão tinha marcas, arranhões, golpes de desespero. Ela lutou até o fim, mas ninguém escutou, ou escutaram, e não quiseram acreditar. O caso chocou o país, e até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Alguns especialistas afirmam que Rosângela sofreu uma condição rara, catalepsia, um estado em que os sinais vitais ficam quase invisíveis e a pessoa parece morta. Outros dizem que houve erro médico, negligência, pressa para fechar um diagnóstico sem revisar. A família nunca superou. Eles acreditam que Rosângela estava viva, que ela lutou e que foi enterrada antes da hora, sem chance de defesa, sem socorro, sem justiça. O mais assustador? Nenhuma investigação aprofundada foi feita. O hospital seguiu funcionando normalmente e o caso caiu no esquecimento. Mas há uma pergunta que ainda ecoa: quantas pessoas já foram enterradas vivas? E quantas ainda serão? Porque se isso aconteceu com ela, pode ter acontecido com outros, com muitos outros. A morte pode não ser o fim, mas o silêncio pode ser definitivo.